Tô aqui pra gente falar sobre pensamento automático. Alguém já parou para pensar no que pensa? Então, eu acredito que não. O parar para pensar sobre o que pensamos é uma coisa que a gente só faz se a gente entender que existe uma necessidade para fazer. Porque, de caso contrário, a gente vai continuar agindo da forma como a gente sempre pressupôs que é a forma mais adequada de agir, pensar e sentir e, em decorrência disso, obter um resultado. Então, quando a gente fala de pensamento automático, a gente está falando de um monte de pensamentos, que a gente fala um influxo enorme de pensamentos que a gente tem ao longo do dia e que vai nos causar um comportamento positivo ou negativo, que vai nos ocasionar reações físicas boas ou ruins e que vai fazer com que tenhamos emoções saudáveis ou não saudáveis. Então, olha a importância da gente poder parar para pensar no que a gente pensa. Muito bem. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou querendo mostrar para vocês uma das técnicas que eu uso aqui no consultório, que é para trabalhar o pensamento automático. Então, dentro do pensamento automático existem as crenças, as distorções cognitivas, existem os nossos comportamentos. Isso já falamos, ok? O que a gente tem que passar a perceber? Eu usei aqui a técnica de estar trabalhando bexigas. E por que bexigas? Porque eu vi uma foto na internet dessa forma, que eu achei muito legal. Por que muito legal? Existe esse 10 e um monte de bexiguinhas amarradas no 10. Por que isso é tão importante pra gente? Porque quando a gente fala de receber uma informação, processar, decidir e tomar uma atitude, eu preciso de 10 segundos para dar tempo do meu cérebro ver o que eu faço com essa informação. Então, esse 10, ele não tá aí a troco do nada. Ele tá aí para que a gente consiga parar para pensar no que a gente está pensando e não acionar a nossa amígdala para estar lá como sentinela, vendo o que é perigoso ou não é perigoso, e daí fazer com que a gente tenha uma atitude pensada ou não pensada, porque é a partir dessa informação do cérebro amigdaliano que a gente vai estar ativando o córtex pré-frontal ou não. Então, o que a gente faz? Tá bom, você usa bexigas e daí? Então, a gente pega uma bexiguinha, eu dou para o paciente para que ele encha a bexiga. E aí, então, com a bexiga cheia, o que a gente faz? A gente vai promover uma sensação no paciente para que ele tenha a percepção de como é pensar um monte de coisa sem parar para pensar. Ou seja, se vocês imaginarem, então imagina aqui a minha sala sendo uma pessoa, ou imagina como se você fosse uma caixa, e dentro dessa caixa tá lá você com os seus pensamentos. A gente parte sempre do pressuposto que o pensamento ele tem que ser útil, porque se ele não for útil, ele não vai chegar a te levar no resultado final, que é ter qualidade de vida, que é o que a gente trabalha aqui, busca de qualidade de vida. Então, se a cada momento que eu penso uma bobagem, ou eu tenho uma distorção cognitiva, ou eu tenho em ação uma crença, eu encher uma bexiga, imagina no final do dia, ou em final de horas, ou ao final de algumas horas, depende de quanto que você pensa de coisas boas ou ruins, o quanto que essa caixa vai estar cheia de bexiga. Então, se você tiver alguns minutos com uma bexiga assim na sua cara, você vai ver o quão desconfortável é isso. Muitos pacientes aqui no consultório referem falta de ar, desconforto, aperto no peito, uma sensação confusa na cabeça, um desconforto pelo cheiro, um desconforto pela falta de possibilidade de respirar tranquilamente. Esse é o poder de um pensamento automático. Agora, imagine o seguinte, eu peço para que a pessoa coloque na orelha a bexiga e fale. Eu estou falando com vocês podem fazer esse exercício em casa, vocês vão ver como se tivesse um eco aqui dentro da bexiga. Este eco dentro da bexiga é o que a gente chama de diálogo interno. E dentro de um diálogo interno tem vários pensamentos automáticos. Se eu não fizer uma pausa desses pensamentos automáticos, eles vão continuar tirando o meu conforto físico e emocional. Portanto, o que a gente precisa fazer para estar acabando com os pensamentos automáticos? A primeira coisa é parar para pensar que eu estou tendo um pensamento automático. Respirar, contar até 10 para que eu consiga perceber o que eu estou sentindo.
porque se eu não parar para pensar sobre o que eu estou sentindo, eu vou de novo agir automaticamente. Perceber qual é o problema que está por trás desse pensamento automático. Então, buscar uma solução, saindo do triângulo dramático, que é um lugar onde a gente costumeiramente fica, que é o triângulo do drama, do mimimi, vendo só problema, se colocando numa posição de vítima, ou numa posição de salvador, ou numa posição de perseguidor. E a gente vai esquecendo de acabar com os pensamentos automáticos. Como que a gente faz? Estourando cada um deles à medida que eles forem surgindo. Por que eu peguei esse lápis amarelo? Porque é através do estado de ego adulto que eu consigo ter essa consciência e essa força para pegar a informação, processar, decidir, tomar uma atitude, que no caso é ter uma escolha saudável de acabar com esse pensamento automático. Quando eu falo em escolhas, e eu trago essa caixinha para estar elucidando, que é uma mudança de hábito, pessoal. Se eu não escolher estourar cada um dos pensamentos automáticos que eu tiver, eu vou continuar entupida de pensamento automático e no final do dia eu vou estar cansada, exausta, com falta de ar, com cabeça cheia, com dor de cabeça, fadigada. E aí é o que a gente vê quase o tempo todo aqui no consultório, pessoas super estressadas, não tendo consciência do porquê desse estresse, não conseguindo considerar que esse estresse é gerado por fatores externos e fatores internos. Fatores externos pode ser vários fatores como pressão no trânsito, pressão no trabalho, pressão em casa, multifunções, etc. E fator interno é como eu penso, é como eu sinto que eu penso. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho que ser esforçada, se eu sou uma pessoa que eu tenho que ser apressada, se eu sou uma pessoa que tem que ser forte, se eu sou uma pessoa que tem que ser perfeita, se eu sou uma pessoa que tem que fazer tudo correndo, são fontes internas de estresse. Fontes internas de estresse também é minha forma de pensar. Se eu sou uma pessoa perfil tipo acelerada, não aguento pessoas lentas, passo na frente de todo mundo, não tenho um ritmo constante e rápido de resolver as coisas, ou se eu sou uma pessoa pouco assertiva, se eu sou uma pessoa passiva, que eu vou cansando e chega no final do dia eu vou explodir, vou virar agressiva. Então tudo isso está representando formas de estar usando o pensamento automático. Na medida que eu pego um lápis, né, e estouro, eu estou criando ações para que eu consiga ter a qualidade de vida que eu tanto quero. Então fica aqui o convite, pessoal. Comecem a criar o hábito de estourar as bexigas. Não fiquem amarrando as bexigas em volta de vocês. E não fiquem andando com a caixinha cheia de bexigas. Porque isso vai tirando a sua paz. Então, na medida do possível, se vocês conseguirem parar para pensar o que eu estou pensando, ajuda muito. E uma dica é, dentre tantas outras, houve uma mudança no humor, pode ter certeza que você teve um pensamento automático. Começou a sentir um desconforto físico, pode ter certeza que você teve um pensamento automático. Então vamos criar o hábito de, assim que eu me perceber tendo essas sensações, mudando de humor, para. O que está acontecendo? Identifica. Estou tendo um pensamento automático. Pode ser que naquele momento você não perceba exatamente qual é, mas eu estou percebendo que eu estou sentindo algo que não é o que eu quero sentir, que não está legal, que não está de acordo com o que eu estou propondo para minha vida no sentido de qualidade de vida. Então, o que eu tenho que fazer? Identificar o problema, para a gente poder buscar soluções, sair do triângulo dramático e, consequentemente, você buscar a tão sonhada qualidade de vida, com consciência, com responsabilidade e partindo para ter as escolhas que só você pode fazer com a sua vida, porque a vida que você tem é uma escolha sua. Então, vamos embora, pessoal, vamos trabalhar e vamos continuar à medida que surgem ir estourando os pensamentos automáticos que aparecerem na sua cabeça, ok? Bora lá, vamos trabalhar.